Estas são as festividades sagradas estabelecidas pelo Senhor, que devem ser observadas em suas devidas épocas. No primeiro mês de Nissan, no 14º dia do mês, ao cair da tarde, celebra-se a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 5-6. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Foi exatamente o que ocorreu na crucificação de Jesus, no dia 14 de Nissan ao entardecer, por volta da hora 9. Mateus 27, a 46-50. Por volta da hora 9, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. Dia 14 de Nissan é o dia de preparação para a Páscoa. João 19 a 31. Era o dia da preparação. E para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Ao pôr do sol do dia 14 de Nissan, começa a festa dos pães asmos, que dura 7 dias, nos quais somente pães sem fermento devem ser consumidos. Dia 15 de Nissan é um sábado cerimonial, como se fosse um feriado, em que nenhum trabalho comum deve ser realizado. Levítico 23, 5-7. No dia 14 do primeiro mês ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 desse mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia da festa, tereis uma Assembleia Santa, não fareis trabalho algum. Além disso, quando os israelitas ainda estavam no deserto do Sinai, eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, ao cair da tarde, conforme todas as instruções que o Senhor havia dado a Moisés. Números 9-5. Celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. O nome Nissan tem origem na Babilônia, e na Torá o nome do mês é Abib. O calendário judaico é lunisolar, ou seja, é baseado nos ciclos da lua e do sol. A lua nova é o começo dos meses, como ordenou o Senhor Deus em Números 28, 11 e 14. O calendário foi Deus que o estipulou, então o calendário é de Deus. E esse calendário é usado pelos judeus até hoje. A questão do tempo perdido geralmente se refere à contagem do calendário e à maneira como os eventos históricos foram registrados. O principal ponto de confusão é a diferença entre o calendário juliano e o gregoriano, além das variações na forma como diferentes culturas e civilizações registraram o tempo. Aspectos a considerar. A data tradicionalmente atribuída ao nascimento de Jesus é ano 1, mas muitos estudiosos acreditam que ele pode ter nascido alguns anos antes, possivelmente entre os anos 4 e 6 a.C., devido a erros nos cálculos originais do calendário. A ideia de que Jesus pode ter nascido no ano 6 também é apoiada por vários estudiosos que utilizam diferentes evidências históricas e cronológicas. Aqui estão alguns pontos e autores que discutem essa possibilidade. Herodes, o Grande. Os evangelhos mencionam que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes. Como Herodes morreu no ano 4 a.C., muitos estudiosos argumentam que Jesus deve ter nascido antes dessa data, com alguns sugerindo ano 6 a.C. como uma possibilidade. Astronomia. Alguns pesquisadores tentaram correlacionar a descrição da estrela que guiou os magos com eventos astronômicos, como a conjunção de planetas, que pode ter ocorrido no ano 6 a.C. Historiadores. O historiador romano Tácito e o historiador judeu Flávio Josefo também fornecem contextos temporais que ajudam a situar o nascimento de Jesus, levando em conta eventos e datas que sugerem um nascimento anterior ao ano 4 a.C. Estudos modernos. Pesquisadores como John P. Meyer e Robert Eisenman discutem essa questão em suas obras.
analisando tanto textos bíblicos quanto contextos históricos para chegar a essa conclusão. Fazendo pesquisas na internet, se chegou a esta tabela, onde nos mostra em que dia da semana caiu o dia 14 de Nissan, o dia em que era sacrificado o cordeiro. Pela tabela, o dia mais provável da crucificação de Jesus seria numa quarta-feira, visto que não temos nem quinta-feira, nem sexta-feira, entre os anos 20 e 734. Então, o mais provável é o ano 28 DC ou 31 DC. Jesus realizou sua última ceia com seus discípulos depois do pôr do sol do dia 13. Não poderia ser depois do pôr do sol do dia 14, pois Jesus foi crucificado no dia 14, à hora nona. João 13, versículo 1 a 2. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Lucas 23, versículo 44 e 54. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. Levítico 23, versículo 7. No primeiro dia da festa, dia 15 de Nissan, tereis uma Assembleia Santa, não fareis trabalho algum. João 19, versículo 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Lucas 23, versículo 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Este sábado dos textos é o cerimonial e não o sábado semanal. Na quinta-feira, 15 de Nissan, sábado cerimonial, elas descansaram. E na sexta-feira foram comprar as especiarias. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Agora sim, depois de comprar e preparar as especiarias na sexta-feira, descansaram no sábado semanal e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. Lucas 24, versículo 1 a 3. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Foi crucificação na sexta-feira? Se Jesus foi realmente crucificado na sexta-feira, o sinal que ele disse em Mateus 12, 39 não se cumpriu. Mateus 12 a 39 e 40. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. João 2, 19. Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Marcos 8, 31. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Mateus 27, 63. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Crucificação na quarta-feira? Se Jesus foi realmente crucificado na quarta-feira, o sinal que ele disse em Mateus 12, 39 se cumpriu. Agora a crucificação de Jesus acontecendo na quarta-feira, por volta da hora nona, ficaria assim: hora nona de quarta-feira até hora nona de quinta-feira. Um dia completo, uma noite e um dia. Hora nona de quinta-feira até hora nona de sexta-feira. Um dia completo, uma noite e um dia. Hora nona de sexta-feira até hora nona de sábado.
Um dia completo, uma noite e um dia. Temos assim 3 dias e 3 noites como Jesus profetizou. Como saber a que horas ele ressuscitou? Temos as mulheres indo ao sepulcro ao amanhecer do primeiro dia, mas a pedra já estava removida e Jesus não está mais no sepulcro. Na Bíblia não temos a hora em que Jesus ressuscitou e não houve ninguém que testemunhou tal evento, somente os anjos. Os textos bíblicos falam: Mateus 28, a 1 e 2. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Marcos 16, 1 a 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Lucas 24, a 1 a 3. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. João 20 a 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Jesus pode ter ressuscitado em qualquer momento, depois da hora 9ª do sábado, até mesmo no sábado antes do pôr do sol, pois já tinha cumprido os 3 dias e as 3 noites. Temos que confiar nos escritos. Jesus disse: Mateus 24 a 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus era o Verbo porque ele é a expressão do poder e da ação de Deus. O Verbo é a palavra de Deus que criou o mundo. João 1 a 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jeremias 1 ao 12. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.